Que bom. Na verdade, o câncer de próstata, na sua fase inicial, não causa sintoma nenhum. Então, as pessoas têm que investigar, fazer o rastreamento, justamente para detectar na sua fase inicial, na fase que dá para fazer o tratamento com cura. Então, não dá sintoma nenhum câncer de próstata. Por isso que tem que ter essas campanhas de conscientização. Doutor Maurício, nós também fizemos perguntas, pedimos para que a nossa audiência mandasse perguntas sobre o câncer de próstata. E a gente recebeu algumas aqui. A primeira diz o seguinte: o exame de toque é realmente necessário? Sim, é necessário. O exame de toque retal, ele não é competitivo com o exame de sangue chamado PSA. Na verdade, os dois exames são exames que se complementam, tá? Devemos fazer uma vez por ano, a partir dos 50 anos, para todo mundo, tá? E a partir dos 45 anos, para quem tem histórico de câncer de próstata na família. Sempre fazendo toque e PSA. São complementares e não competitivos. Perfeito. Doutor, tem uma questão que vai exatamente ao encontro da questão da idade que o senhor comentou. Tem uma idade certa para o homem começar a fazer o exame e assim iniciar o processo de prevenção? O senhor falou em 50 anos, é isso? Exato, porque o câncer de próstata, ele é um câncer que o pico principal de incidência é por volta dos 60 a 70 anos de idade. Então, assim, não adianta, não há necessidade, vamos assim dizer, de começar a fazer essa investigação em pessoas mais jovens. Então, na verdade, a avaliação pela Sociedade Brasileira de Urologia, não é Maurício Massulo falando isso para vocês. É a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia para todos os homens a partir dos 50 anos e 45 para quem tem histórico de câncer de próstata na família. O senhor poderia falar para a gente, doutor Maurício, quais são os principais fatores de risco? Os principais fatores de risco, na verdade, são fatores genéticos, né? Então, pessoas que têm históricos na família, a gente comenta que o câncer é uma doença genética, porque está ligado aos genes, mas não é hereditário no sentido de que se o meu pai teve, obrigatoriamente eu vou ter. Mas assim como existem famílias que são mais propensas a ter determinadas doenças, por exemplo, famílias que têm mais problemas de pressão alta, famílias que têm mais problemas de diabetes, existem famílias que têm mais problemas de cânceres de uma forma geral, tá certo? Então, está mais relacionado com o fator genético, histórico, familiar e raça negra também. A raça negra, ela costuma ser muito mais comprometido pelo câncer de próstata. Essa, inclusive, doutor Maurício, era uma das questões que a gente tinha colocado aqui, se seria mito ou verdade. O que faz, na verdade, o homem negro ser mais propício a ter o câncer de próstata? Na verdade, é uma questão, como estou dizendo, é uma questão de característica genética. A população, aqui no Brasil, é algo muito miscigenado, na verdade, né? É até difícil, porque da forma estatística, a gente está vivendo agora o censo, né, no Brasil. Então, assim, as pessoas se autodeclaram a sua raça. Então, isso leva, às vezes, até algum conflito de dados corretos, né? Então, as pessoas não dizem que são brancas, são pardas, amarelo, negro, então varia muito. Mas é realmente questão genética na raça negra. Perfeito. Um outro seguidor nosso faz a seguinte pergunta: eu urino sangue, pode ser câncer? Então, na maioria das vezes, urinar sangue depende da idade, mas na maioria das vezes pode significar pedra, tá certo? Pedra na via urinária, ou problemas renais que não necessariamente câncer. Agora, se esse paciente se ele fuma, ou se é um fumante passivo, se ele vive com uma pessoa que é tabagista, tem que se investigar a questão de câncer.
câncer na via urinária, câncer de bexiga. Agora tem o Roberto Justus, que deu aí o diagnóstico de câncer de bexiga. Então, é um outro assunto que com certeza vai entrar em pauta muito recente, muito em breve aí, né? Sim. Doutor, essa terceira pergunta que eu vou lhe fazer foi uma das perguntas que a gente mais recebeu no nosso Instagram. O câncer de próstata pode matar? Pode matar nas fases mais avançadas, tá certo? E é um sofrimento não só para o paciente, é um sofrimento para uma família inteira. Então, o que acontece? Se nós, hoje, com essas campanhas de conscientização, nós estamos conseguindo fazer o diagnóstico na sua fase inicial, que é a fase que dá para o paciente ficar curado, tá? Nós conseguimos atualmente esse diagnóstico em 90% das vezes, na fase inicial. Então, é bobagem a gente deixar de fazer o diagnóstico, deixar de fazer o tratamento para a pessoa ficar curada e a pessoa evoluir para uma fase terminal de uma doença tão grave como é o câncer. Doutor, nas nossas pesquisas, enfim, para entender um pouco mais do assunto, a gente encontrou algumas dúvidas, né? Por exemplo, é fato, é mito, é verdade de que uma mãe, o senhor falou ainda há pouco que não necessariamente é hereditário, mas uma mãe com câncer de útero, por exemplo, um filho tem mais propensão a ter um câncer de próstata? Não é verdadeiro. Porque, não tem inclusive, ligação o câncer... alguma. Não, porque o câncer de útero, na verdade, são 2 tipos de câncer, na verdade. Você tem o câncer de colo de útero, que é completamente diferente, dá em mulheres jovens e tudo, e você tem o câncer de endométrio, que é mais em mulheres mais idosas. São completamente distintos um do outro. E uma outra questão é sobre a alimentação. A gente sempre tem as alternativas, as pessoas comentam como a alimentação pode ajudar. É mito ou é verdade que a alimentação, alguma alimentação específica pode prevenir o aparecimento de câncer de próstata? Olha, é mais mito do que verdade, porque na verdade, assim, nós temos. Agora eu comentei que a raça negra é mais propensa a ter câncer de próstata e o asiático ele é mais propenso a não ter. Então o japonês, eu digo, mas o japonês, o asiático lá na Ásia, porque o japonês aqui em Belém, ele continua comendo a nossa maniçoba, o nosso vatapá, o nosso tucupi. Então, assim, a questão alimentar não vai fazer grande diferença. Então, o principal fator de risco em si é o fator hereditário mesmo. Se você tem um histórico familiar, você aumenta muito o risco de desenvolvimento do câncer. O importante é cuidar da saúde como um todo, realmente, né, doutor Maurício?